Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 2 de outubro, dia bem ruim no mercado. Ibov, queda aí, está no leilão de fechamento, mas já com a queda de 2,76%. Olha o tamanho desse candle aqui comparado aos anteriores. Comparando com esse aqui, que foi uma queda na faixa ali de 2,94%, ou seja, aí vai ter assim, ó, desde há alguns dias, né, há 35 pregões, ou seja, mais ou menos ali quase que 2 meses para trás que o Ibovespa não caía tanto. Enfim, queda muito acentuada, mudança da tendência do Ibovespa, agora temos uma tendência de baixa, enfim, foi gerando alguns sinais ruins aqui o Ibovespa. Primeiramente, de ter voltado para baixo desse fechamento, dessa região de resistência, que tinha fechado acima, voltou para baixo. Depois disso, confirmou a formação de um topo fechando abaixo da média, que foi comentada ontem, e hoje aumentou, que já tinha um cenário negativo apontando mais para baixo, piorou a situação hoje com essa formação de um pivô de baixa no gráfico diário. Antes de dar continuidade, já te peço para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, no canto inferior direito. No canto inferior direito da sua tela, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, que vai aparecer a opção de se inscrever a opção de se inscrever de forma gratuita aqui no canal da Alto Vieira Invest no YouTube. E se você deseja receber todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, basta você clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa receber não só essas recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, mas também você receber as carteiras de ações e as informações relevantes durante cada pregão. Indo aqui agora, dando continuidade nessa questão do pivô de baixa, se eu fizer a projeção de queda desse pivô atual aí do Ibovespa, fazendo uma projeção clássica, a gente teria aqui uma projeção, primeiro o nível de projeção já atingido 61,8%. 101,241, ou seja, como a queda de hoje foi forte. Segunda projeção, 100% desse movimento de queda, aqui na faixa dos 100.149 pontos, seria uma segunda projeção de queda. Essa região que o Ibov se encontra aqui é uma região importante de suporte, ou seja, são dois topos anteriores, uma região ali por volta dos 101.134 pontos, tá? Batendo justamente nesse patamar aqui. Abaixo dessa região, o próximo nível de suporte do Ibov é esse fundo aqui anterior, que vai de 99.680 a 99.400. Então seria a região, outra região de suporte do índice Bovespa, logicamente que passa pelo número redondo dos 100 mil pontos também, que tende a funcionar como patamar de suporte para o índice. Então queda acentuada, pivô de baixa, desconfigurando, já estava ruim das operações de swing trade na ponta compradora, piorou um pouco mais essa situação, ou seja, dificultando um pouco mais as operações que eu digo a favor da tendência. Tá? Um outro ativo, até vou destacar um ativo aqui nessa análise. E por falar nos ativos que eu vou comentar nessa análise, além do Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, e aí também vem falando aqui de PETR4, Vale 3, Siri 3, Semig 4, Itube 4, Rent 3, Gol 4, Move 3 e a RZZ 3, que é o ativo que justamente gerou um sinal forte no pregão de hoje para cima, contrário aí do mercado. Futuros, mini índice no pregão de hoje, olha o tamanho da queda, olha a saída de uma região de suporte, de uma congestão que tinha basicamente da indefinição com gap, ou seja, mostra bastante força por parte dos vendedores e aqui no mini índice está vindo para baixo desse patamar, o que traz ali uma chance do Ibovespa também ir nesse sentido, ou seja, vir mais para baixo daquela região lá dos 101 mil que eu comentei, 101.300 ou 101.400, e vir ainda mais para baixo, podendo buscar a região dos 100 mil pontos até a região dos 99 mil pontos. Então temos aqui um sinal negativo, gráfico 60 minutos, abriu caindo, ficou muito mais para se trabalhar o quê? Enquanto não gerar sinal de alta no gráfico de 60 ou no gráfico de 30 minutos, como gerou aqui de fundo, enquanto tiver aqui dentro dessa característica de movimento de baixa, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica muito mais favorável para a ponta vendedora. E aqui agora para o próximo pregão, retomando aqui o movimento de baixa, né? Girou o movimento de subida e está retomando no movimento de baixa. Então, continuando nesse movimento de baixa, seguindo aqui nesse movimento de baixa, fica ainda mais para se trabalhar na ponta vendedora, enquanto não gerar nenhuma sinalização de alta, que quebrar a sequência de máxima descendente, que a máxima descendente seria essa última aqui, dessa última hora de pregão. Então, se abrir o próximo pregão superando a máxima dessa aqui, desse candle, fica um pouco mais para se trabalhar na compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Preferencialmente
fundo ascendente. Até mesmo aqui olhando para o gráfico de 30 minutos, o gráfico de 30 minutos gerou um movimento de subida e está aqui gerando nova sinalização para baixo. Quebrou essa sequência aqui para cima, ou essa sequência que eu digo é de máxima descendente, fica mais para se trabalhar na ponta compradora de fundo ascendente no gráfico de 5 minutos. Se a gente tiver a continuidade, abrir o próximo pregão seguindo com candle descendente, fica ainda mais para se trabalhar numa venda. Eu daria preferência não para pivô, mas para topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E aí, olhando para topo descendente, uma das situações, vem aqui, fura essa região, sobe e gera topo preferencialmente abaixo dessa região aqui, que seria abaixo dos 101.360 pontos. Indo agora para o dólar no dia de hoje, queda também, queda de 0,54%. O dólar saindo da congestão aqui para baixo, vindo inclusive a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos, uma sinalização negativa que aumenta a probabilidade do dólar caminhar para o fechamento do gap de alta. Aqui nós temos um gap aqui na casa dos 424. Então esse aqui seria o gap, um ponto de suporte mais relevante, e antes disso tem o 433. Indo para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos no dólar? Uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Dólar também no pregão de hoje ficou muito mais voltado para se trabalhar na ponta vendedora, ainda mais. Aqui já gerou oportunidade, aqui eu cheguei a mencionar até na live, gerou oportunidade na ponta vendedora. E aqui, quando veio para baixo dessa região dos 161 a 158,50, e o mercado sobe aqui, tenta subir, gera sinalização de baixa, de topo descendente no gráfico de 10 minutos, fica muito mais para se trabalhar na ponta vendedora. Quando o dólar vem aqui em cima, gera sinalização de topo de novo, bate no suporte, volta de novo, gera outra sinalização de topo, fica muito mais para se trabalhar a favor dos topos descendentes, mantendo a questão dos topos descendentes para se buscar a operação de venda, tentando pegar o próximo movimento a favor do movimento de baixa e da tendência de baixa do prazo acima, que seria o prazo aqui de 60 minutos. Então temos aí ainda mantendo essa expectativa de queda, podendo testar o suporte que eu já comentei no gráfico diário, enquanto não quebrar essa sequência aqui no G60 ou até mesmo no gráfico de 30 minutos de máximas descendentes, fica ainda mais para se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixo, daria preferência mais para o topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E para buscar a operação de compra, quebrando essa sequência aqui, gerando sinal de fundo no G60 ou no G30, aí sim daria para se buscar alguma operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, queda acentuada de 2,87%, já saiu inclusive do leilão de fechamento, queda realmente acentuada de 2,87%, enquanto o Ibovespa caiu 2,85%, aqui confirmada a queda do Ibovespa, ainda tem um outro ativo para fechar, mas está aqui 2,85% o Ibov. Então voltando para Petro, temos uma queda que faz o quê? A tendência que estava indefinida virou o quê? Uma tendência de baixa, igual o Ibovespa. Tendência de baixa agora de curto prazo, perdendo um nível de suporte importante. Então, nesse momento, se a gente também fizer alguma projeção de queda aqui, fizer uma projeção de queda nesse pivô que ela gerou, uma expectativa de queda seria voltar lá para a faixa da região do gap, né? 25,92 e uma segunda projeção R$ 25,40. Levando em consideração aqui o recuo do preço, fazendo a projeção alternada e vendo a questão da projeção de 100%, um dos pontos que pode parar a queda seria os R$ 26,50, que é basicamente parar a queda ali em cima da média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal, que seria inclusive algo relevante. Se ela travar aqui a queda, não ir muito longe e depois gerar algum sinal mais forte de alta, dando um indício de poder retomar um movimento de alta lá no gráfico semanal a partir da próxima semana preferencialmente, a gente vai ter quinta e sexta-feira agora, então seria mais para a próxima semana, isso me chamaria atenção para arriscar uma operação de compra na Petro. Que seria, se eu jogar no gráfico aqui de 2 dias, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Seria um movimento inteiro de subida e desde quando fez essa máxima, tudo que está acontecendo aqui seria um processo de correção que pode gerar ainda um fundo ascendente em um ponto importante ali no gráfico. Indo então para Vale 3, no dia de hoje nós temos aqui um candle gigantesco de baixa, queda de 5,47%. Quando eu falo de gigantesco de baixa, porque antes a volatilidade média percentual da ação até o pregão de ontem era de 2%, média diária. Aí o pregão de hoje apresentou essa queda de 5,47%, ou seja, mais do que o dobro
da volatilidade média dos últimos 10 pregões, abrindo ainda mais a volatilidade. E a ação gerando o quê? Um pivô de baixo. Já tinha comentado na última análise que esse candle aqui foi um candle ruim, por ter ido lá acima dos 48,10 e ter fechado muito próximo da mínima, um sinal de fraqueza por parte dos compradores e força por parte dos vendedores. E aí hoje os vendedores realmente jogaram o papel muito para baixo, gerando ali esse pivô de baixo e também fazendo a projeção de queda em cima dessa forte queda, desse pivô de baixo. Primeiro ponto ali de projeção de queda, 44,73. Segunda projeção de queda de acordo com os números do Fibonacci, na faixa dos R$ 43,51. Essa projeção de 43,51 significa dizer o tamanho desse movimento aqui para baixo, ou seja, esse aqui sendo projetado a partir desse ponto, bateria lá nos R$ 43,51, que já seria muito dentro da zona inteira de suporte que ela tem ali pela frente. Então, qual o próximo suporte imediato aqui no ativo? A partir do próximo pregão? Está em cima dele, R$ 45,10. Fechou em cima desse patamar. Abaixo disso, tem outro nível aqui, que seria o do topo anterior na faixa dos R$ 44,59. E um pouco mais abaixo, na região dos R$ 44,15. São os próximos suportes. Vejo sinalização para compra? Não. Para venda, eu aguardaria no gráfico. Se não já tiver vendido, aguardaria o quê? Um sinal de correção no G60 para buscar venda de topo descendente, com stop mais curto e tentando pegar a continuidade do movimento de baixo do gráfico diário. Na Cyrela, a ação hoje acionou a nossa saída na ponta que estávamos comprados, né, a partir desse candle aqui, gerou um movimento de subida. Já tinha mencionado que o stop foi reposicionado para baixo aqui desse patamar dos 23,85. Então o stop da operação foi acionado aí no início do pregão de hoje, ela terminou caindo 3,67%. Essa operação proporcionou um ganho de 2,01% e isso gerou um crescimento de 0,3% no capital total após essa operação. CEMIG 4, nesse momento nenhuma operação em aberto na ponta compradora. Temos uma operação agora em aberto na ponta vendedora, que é da CEMIG 4. Fechamento aqui na última hora de pregão, recomendação de venda no ativo. Eu já tinha comentado esse papel recentemente, ou seja, da evolução aqui que poderia gerar o quê? Sinalizações de alta acima desse patamar ali dos R$ 14,40 ou mais do que isso. Enfim, voltar ali a quebrar essa sequência de topos descendentes, mas na hora que ela era para tirar a nota 10 de romper aqui, gerar um sinal de alta lá no gráfico semanal, fechar acima da média, a ação gera esse candle de forte de baixa com topo descendente. Então optei por buscar uma venda nesse papel, tentando pegar um próximo movimento de expansão, algo semelhante que aconteceu aqui, não que isso vá acontecer, mas atuando a favor da tendência ainda de baixa, que estava com a cara de ser descaracterizada e foi reforçado agora a partir desse topo, pelo menos gerou um sinal para dar continuidade à tendência de baixa. Eu optei por buscar essa venda no ativo, recomendei essa venda. Passando os dados dessa entrada, venda por volta dos 14,17, a ação fechou ali na casa dos R$ 14,09. Stop da operação por volta dos 14,41, em 14,41, né, que é 1 centavo acima da máxima do pregão de hoje. Isso gera um risco de 1,69%. E com esse risco de 1,69%, o objetivo vai ficar lá na faixa dos 13,69 e alocando 23% do capital total nesta operação. Depois disso, vamos falar de Itube 4. Tivemos fechamentos bem ruins no pregão de hoje. A Itube 4 já tinha fechado mal o pregão passado, eu tinha falado da BBDC 4. Hoje a Itube 4 retomou a tendência de baixa, gerando aqui um pivô de baixa com gap, que é um sinal bem negativo. Então tinha aqui essa sinalização de indefinição quando veio aqui em cima batendo nessa máxima, mas já hoje retomou a tendência de baixa, pivô de baixa no ativo, também projetando aqui, fazendo a projeção de queda da Itube, a gente teria projeção de queda para essa região de suporte por volta lá dos R$ 32,98, primeira projeção de queda, segunda projeção de queda na casa dos R$ 32,34. Então, sinal negativo para esse papel, cenário gráfico apoiando mais a operação de venda após recuo do preço, seja no gráfico diário ou mesmo no gráfico de 60 minutos. A resistência importante agora para a Itube é essa região aqui, ó, que é a região desse fundo anterior mais o gap de baixa. Então, ou seja, é uma faixa de preço que vai de 34,04 a 34,23. O gap aqui em 34,22. Então, zona aí de 34,27, né? Se eu falei 34,23, é errado. R$ 34,04 a 34,27, sendo o gap em 34,22. Zona de resistência e ativo em tendência de baixa de curto prazo, assim como o BBDC4 também.
Indo agora para a rente 3, outro papel que perdeu um nível de suporte, perdeu um nível de fundo anterior, gerou aqui a continuidade da tendência de baixa, pivô de baixa, perdendo uma zona de suporte importante, rente 3. E o que me chama a atenção na rente 3 é que depois de um longo movimento, vou jogar o gráfico mensal aqui na tela, depois de um longo movimento de subida, ela perdeu a mínima do mês anterior. Ou seja, aqui também ela teve um longo movimento de subida, perdeu essa mínima e trouxe aqui um movimento de correção. Considerando também um longo movimento de subida e essa perda de mínima ascendente no gráfico mensal, aumenta a probabilidade de, no curto a médio prazo, gerar um cenário mais negativo para as operações na ponta compradora e gerar uma correção da tendência de alta de longo prazo. Então, no gráfico diário, temos aí uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Para quem está vendido no papel de alguma forma, trabalharia com stop acima da máxima do pregão de hoje, pelo menos. Ou até acima do gap, que seria ali no gap o fechamento completo, o stop ficaria em R$ 44,42. A outra forma de buscar uma operação de venda gerou alguma tentativa de subida e no gráfico de 60 minutos gerou um topo, ou mesmo tentou subir, gerou sinal de fraqueza para subir, daria para buscar essa venda com stop um pouco mais curto, tentando pegar a continuidade desse movimento de queda da ação. Inclusive fazendo também projeção de baixa na rente 3, localiza. Teríamos projeção na faixa dos R$ 41,36, segunda projeção na faixa dos R$ 40,27. Suporte imediato está em cima aqui, basicamente, né? Os R$ 42,59, aqui nessa região de 2 testes. Aqui tem outro mais para baixo, outro aqui nessa região, enfim, R$ 42,42, depois lá na faixa dos R$ 41,90, R$ 41,63. Seguindo para Gol 4, que eu comentei essa ação, fiz uma análise especial da Gol 4 ontem, falando sobre todo o cenário desse ativo, o caminho mais provável da Gol seria para baixo. E desde quando ela fez isso aqui, até quem estava lá comprado em cima de Gol 4, dentro da live já tinha comentado que isso aqui gerava um sinal de saída para quem estava comprado. Para quem comprou suporte aqui, o papel tentou uma vez subir, perdeu essa mínima, já não ficou legal para continuar comprado no ativo, porque aumentou a probabilidade de baixa do preço. Por mais que tenha dado uma freada, o ativo terminou perdendo hoje uma região importante de suporte, aumentando a probabilidade de queda do preço da ação. E aqui, lembrando lá tem uma análise especial que vê mais detalhes sobre toda a questão da projeção de queda, de várias projeções que eu fiz, seja no gráfico diário, gráfico semanal, mensal, fiz várias projeções, inclusive retrações também, fazendo retração aqui desse movimento, quais são os pontos importantes que podem trazer oportunidade de compra para longo prazo. Vale a pena assistir a análise aí da Gol 4. Depois da Gol 4, falando aqui mais um ativo que perdeu região importante, Move 3, estava uma bagunça o gráfico diário da Move 3, agora perdeu essa região aqui e entrou numa tendência de baixa de curto prazo. Ou seja, se o mercado tenta subir aqui e começa a gerar sinalização de baixa para baixo da região dos R$ 15,08, fica muito mais favorável para a venda. E aí entrando naquela questão da rente 3, pelo gráfico mensal, olha só o tamanho do movimento da Move 3 aqui para cima. O que é normal no mercado é ter os seus zigue-zagues, ou seja, movimento de subida, movimento de retração, movimento de subida, retração, e pode ser o contrário também, movimento de subida, retração fraco, movimento de subida não, movimento de queda, movimento de queda, movimento de retração, movimento de queda, enfim, pode ser na tendência de baixa. Então o mercado trabalha geralmente fazendo zigue-zagues. E aqui ela estaria dentro daquele movimento para baixo ou mesmo movimento lateral. Então, nesse momento, perdeu também a mínima ascendente aqui do mês passado e aumenta a probabilidade de você ter movimentação para baixo. No gráfico diário, faz esse candle forte para baixo. Qualquer operação na ponta vendedora, o candle ficou um pouco grande, mas o stop ficaria acima da máxima de hoje ou do gap que ficou lá em 15,40. Então, em 15,41 seria um dos pontos de stop de uma posição de venda no ativo, tentando pegar um movimento de queda até pelo menos a região de suporte ali do outro fundo, na casa dos R$ 13,95 a R$ 13,79. Esse ativo volta a trazer algum sinal um pouco mais relevante por parte dos compradores, se retornar para cima, principalmente da máxima do pregão de hoje, e melhor ainda, logicamente, para cima dos R$ 15,40, para melhorar o aspecto para buscar operações de compra em cima de Move 3, falando em termos de swing trade. E vamos falar também aqui, por último, de ARZZ3, Arezo, que fechou o pregão bem com alta de 2,96%, gerando ali um pivô de alta, perdeu um pouquinho de força no fechamento do pregão, deixando aqui uma sombra superior, mas ainda assim está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Tem resistência importante aqui nessa região que vai de 51,80 a 52,03. Essa seria a primeira zona de resistência importante, depois teria 52,82 e 53,28. São níveis que eu considero
de maior relevância. Dá para buscar uma compra aqui. Para quem entrou comprando, stop pode ficar ou abaixo da mínima de hoje, ou seja, em 49,96, ou do gap de corpo, que seria o stop lá em 49,67. Outra forma de entrada, gráfico de 60 minutos. Se houver algum tipo de recuo aqui, um movimento mais claro de baixo, testando ali a média, gerando sinalização de alta, me interessaria por compra com stop aqui embaixo, tentando pegar o próximo movimento de subida, ou seja, a favor do atual movimento de alta, a favor do pivô de alta. Ou seja, se o mercado volta, de alguma forma, faz o chamado pullback, volta aqui nessa região de topo anterior que foi rompida, de R$ 50,40 a R$ 50,26, me interessaria por buscar a entrada na ponta compradora e até mesmo na média lá de 13 períodos do gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.